do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo de número 8. Livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22. Livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22. Glória a Deus. Nos diz a palavra: Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para outro lado do lago. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago. Enchia-se de água, estando em perigo. Meus irmãos, podem assentar. Irmãos, sou grato a Deus por mais uma vez ter essa oportunidade de ministrar a palavra. Grato aos irmãos, por mais que não tenha muitos irmãos aqui, hoje estão cumprindo uma escala. Eu sou grato a Deus por isso. Porque eu costumo pensar comigo, quem prega para a igreja cheia, prega para a igreja uma pessoa. Às vezes uma ligação a gente vai estar pregando. Vamos então. Eu quero falar aqui desta palavra, e eu trouxe um tema para ela, que diz o seguinte: tempestades em tempo de conflito. Tempestades em tempo de conflito. Conflito. O que é um conflito? É uma profunda falta de entendimento. Nós vemos na palavra de Deus, no capítulo de número 22, que chegou um certo dia, Jesus, então ele convida os seus discípulos para que vá com ele para o outro lado do lago. Convida para entrar no barco e navegar. Agora, você veja uma coisa. Hoje você está aqui. Você está pensando por que você está aqui. Você se pergunta o que ocorreu para você estar aqui. Conflito. Conflito é uma coisa pessoal. Conflito é algo que é seu. Tempestade é algo que é para todos. E nesse momento aqui, Jesus ele convida os seus discípulos para que eles participassem dessa caminhada, desta jornada com Jesus, até o outro lado do lago. No versículo de número 23 diz: Mas enquanto navegavam, ele adormeceu. A palavra está falando de Jesus. Aquele que convida alguém para navegar, ele está responsável por aqueles que estão no barco. Então aqui você vê algo interessante, muito interessante. E você já começa a entender o porquê do conflito. Nesse momento a Bíblia fala que no barco estava Jesus e os seus discípulos. Estavam lá no barco. Mas somente um foi dormir. Somente um adormeceu. Aquele a quem convidou, presbítero irmão César, somente um adormeceu. O interessante é, porque o restante não estava dormindo, descansando naquele período. Se era um período de tranquilidade, para alguém dormir em meio ao mar é porque isso significa que está tudo tranquilo. Mas eu digo, não estava tudo tranquilo. Os discípulos passavam por uma série de conflitos, que é uma falta de entendimento, uma profunda falta de entendimento. Aquele que tem um conflito, ele muitas das vezes não consegue descansar. No barco tinha pescadores, no barco tinha um homem que cobrava impostos, no barco tinha zelote, que era alguém que era como um político ou alguém que queria atacar o sistema, o governo. Havia um médico. Naquele barco havia pessoas com a sua vida determinada.
alguma coisa. Um tinha uma carreira de médico, tinha aprendido como usar as ervas medicinais, tinha aprendido truques para curar algo. Outro era cobrador de impostos, outros eram pescadores. E o que me chama a atenção é que somente um foi dormir. E eu firmo nessa palavra quando diz que havia pescadores. Um pescador, ele sabe o dia bom para navegar. Um pescador, ele sabe se dá para navegar ou se não dá para navegar. Então, no momento que a Bíblia fala que somente que um estava dormindo, é porque havia conflitos internos na vida de cada um. Alguém estava se dizendo: olha, por que eu estou nesse barco seguindo um homem se eu sou médico? Ou por que estou aqui nesta igreja se eu tenho uma carreira? Eu não tenho que estar aqui. Os discípulos estavam nesta maneira. E o mais interessante é que eles estando lá, eles não dormiram, não descansaram. Eles tinham conflitos. Anteriormente a esta passagem, Jesus, ele demonstra para Simão algo muito interessante, que ele pergunta: olha, esta mulher, ela derramou perfume e o Senhor perdoou os pecados. E eles estavam admirados porque havia alguém que estava perdoando pecados, e eles se admiravam por isso. Então Jesus diz para ele: olha, ela beijou os meus pés, tu não. Ela derramou o seu perfume, ungiu os meus pés, tu não. É por isso que ela muito ama, porque quem muito é perdoado, muito ama. Então eles se admiraram com aquilo, e ali já começa o seu conflito, porque antes eles viam alguém que já estava perdoando pecados, alguém que no começo, no convite da caminhada, agora ele tinha poder para perdoar os pecados. Isso é muito interessante, porque eles estavam no barco e aquele pensamento diz: nós estamos com um homem que perdoa pecados, um homem que faz um monte de coisas, mas estavam em conflito. Aqueles que pescavam, eles sabiam como ia estar o tempo. A palavra diz, aleluia, que o povo, ele pediu os sinais do céu, e Jesus diz para ele: olha, vocês sabem quando o tempo vai estar bom pelo céu, ou quando vão estar mal também, mas os sinais do céu, isso ninguém consegue reconhecer. Não tem os olhos para isso. Então você observa que o tempo naquela época já era reconhecível. Eles já sabiam: olha, daqui a algumas horas vai fazer tempo bom, ou daqui a algumas horas vai ser um mau tempo. Então imagine comigo, só um estava dormindo no barco, porque os outros estavam preocupados. Os pescadores sabiam, aleluia, que logo após tinha uma tempestade para vir. Eles sabiam que se eles entrassem no barco, se eles começassem a navegar com Jesus, teria uma tempestade, porque o céu declarava isso. E eles vendo aquilo, eles não conseguiam descansar. Eles vendo aquilo, eles estavam em conflitos. Todos estavam acordados, menos aquele que era responsável por todos. Por quê? Por que Jesus dormiu? Porque ele sabia de todas as coisas, ele sabia que podia dar tudo certo, ele não temia. Mas aqueles que automaticamente na sua ótica humana conheciam a tempestade, esses foram os primeiros a enxergar o problema. Aí estão os primeiros a enxergar as tempestades, foram aqueles que não dormiram. Aleluia. E a Bíblia diz que chega um determinado momento de conflito. Eu fico imaginando naquele momento eles pensando: olha, eu era médico e hoje estou aqui no barco, prestes a enfrentar uma tempestade, nós vamos morrer. Outros pensando: eu tinha uma profissão e agora nós vamos morrer em tempestade. Outros dizendo até mesmo: olha, eu conheço o tempo, porque eu sou pescador, sei um bom dia para navegar, eu sei um bom dia para navegar, e hoje era um mau dia. E eles estavam ali naquele momento, cheios de conflitos, pessoas cheias de conflitos. Você tem conflitos, você tem conflitos, porque você chega na obra de Deus e você diz: o que eu estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Esse é o conflito interno do ser humano. Você não sabe a resposta
porque está aqui ou porque está passando isso. Mas vamos adiante, eu já entro nessa parte da mensagem. Chega um determinado momento que eles acordam aquele que estava dormindo, dizendo: olha, você precisa nos ajudar, você precisa nos ajudar, porque nós vamos morrer. E como se algo neles tivesse dito que eles precisavam procurar Jesus. E Jesus, ele acorda tranquilamente, sabe que estava uma tempestade acontecendo, sabe os problemas que haviam lá, e ele diz: olha, vocês, onde está a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Glória a Deus. Você entende aqui nesta parte que uma pessoa que está em conflito, ela não consegue fazer aquilo que é para ela fazer. Uma pessoa que está em conflito, ela vê alguém precisando de um milagre, mas por estar em conflito ela não consegue ajudar essa pessoa. Ela vê alguém passando uma dificuldade, mas por estar em conflito ela não ajuda a pessoa. Conflito, falta de entendimento. E eles recorrem, eles fazem o passo mais certo numa pessoa que está em conflito, é recorrer para aquele que pode fazer todas as coisas, que foi Jesus neste momento. Eles estavam em conflito, mas recorreram ao Mestre. E o Mestre acalma aquela tempestade, acalma o mar, e tudo fica pleno. E eles novamente ficam admirados, porque passou aquela tempestade. Mas você consegue observar aqui, irmãos, que uma pessoa em conflito, ela tem duas escolhas: ou ela para e morre, ou ela procura ajuda. Se você está em conflito e você não consegue agir numa situação sozinho, você deve procurar ajuda. Você não pode ser soberbo, você não pode ter falta de humildade, você precisa procurar ajuda, porque o conflito, irmão César, ele mata. Conflito, nós podemos entender que você entra em conflito e logo após entra em depressão, porque você não começa a entender as coisas que estão acontecendo, você não entende a carga que está sendo posta sobre você, e você começa a ter a falta de entendimento. Alguém te pede ajuda, você não tem aquela capacidade para ajudar. Alguém diz: acalma este mar, você diz: não, eu não consigo, porque você não tem um entendimento que é para você fazer algo. E logo após essa falta de incapacidade, que o conflito te fez acreditar nisso, ele te traz a depressão. Que logo após o próximo passo é tentar tirar a tua vida. Um conflito na sua mente, ele pode trazer muitos problemas. Ele pode te fazer morrer. Ele pode te tirar tudo que você tem, porque você não entende que você tem a força na sua mão para agir contra a tempestade que está vindo contra você. Você, por causa de conflito, tu não consegue enxergar que a luta que você tem, você pode vencer. Conflitos internos na mente, problemas do crente, problemas do cristão, conflitos, a dificuldade que está sobreposta. Quando eu digo que cada um tinha um conflito, mas a tempestade era para todos, eu quero dizer que problemas pessoais todos vamos ter, mas a tempestade ela vem para todos. E agora eu quero usar um exemplo. Você tem um caminho reto para andar. Nesse caminho reto você tem os seus conflitos, mas logo após tem um obstáculo. Você passa aquele obstáculo, logo após tem outro obstáculo, e assim por diante. Esse é o caminho. Quando Jesus ele te convida para entrar no barco, já fique sabendo que não é para você estar em águas tranquilas, é para você enfrentar tempestades. Por que tempestades em tempos de conflito? Você já tem aquela sua preocupação interna da sua família, você tem aquela preocupação interna de você, você tem preocupação interna do seu trabalho, você tem esses conflitos de falta de capacidade, isso é conflito. Mas quando você entra na obra de Deus, quando você entra no barco que Jesus convida,
Jesus convida para entrar no barco, convida você que está passando por conflitos, convida você que está lutando consigo mesmo, Ele convida para você passar uma caminhada onde logo após vai ter uma tempestade, passando a tempestade, logo vai ter algum outro problema, passando esse problema, logo vai ter mais algum, mas aí não é conflito. Você observa que Jesus chama alguém com conflito, que tem lutas suas, mas quando você entra no barco, é para passar lutas com Jesus. Tempestades que vão te fortalecer. Tempestades que vão mudar a tua vida. Agora eu penso que a tempestade, ela pode não ser algo ruim. Tempestade, ela pode não ser algo que é mal, João Carlos. Por quê? Porque você está em conflito, você não entende o que você está fazendo aqui, mas quando você passa algo com Jesus, uma tempestade, e você vê Jesus fazendo algo, fazendo um milagre, você começa a entender e maravilhar. Olha, Ele acalma o mar, olha, Ele acalma o vento. E você fica maravilhado, e aquele seu conflito de não entender o que você estava fazendo, ele vai passando, e vai ficando para trás. Tempestade é necessário na vida do cristão, para vencer os conflitos. Você está indo, você está andando num caminho, e de repente Jesus olha para você e diz: ei, vamos entrar no barco, para que nós possamos ir até o outro lado do lago. Quando Jesus faz esse convite, você se admira, porque eu vou entrar no barco com alguém que é tão experiente, com alguém que tem coisas boas a passar. Mas Ele nunca disse aos discípulos: olha, aquela tempestade eu vou acalmar, que vocês estão vendo o céu, eu vou. Não, Ele entra no barco, conversa com os discípulos, mas chega um determinado momento que Ele dorme. Então os discípulos, eles ficam acordados de tanta preocupação. Por isso que os discípulos também não descansaram, porque alguma coisa estava para eles fazerem. Eles precisavam cuidar ali a vida deles naquele momento. Quando Jesus te convida para o barco, entenda uma coisa: quando Jesus faz um convite, não é para você ficar tranquilo, não. Entenda que é para você passar as tempestades que tem proposta no caminho de todos. Neste momento aqui há um barco. Esse momento aqui é um barco e Jesus está no barco. Mas a tempestade, todos os que estão aqui vão passar. Sendo homem, sendo mulher, todos vão passar a tempestade. Todos vão passar a tempestade. Mas há uma diferença. Que Jesus, Ele quer que você tome a atitude. Se você está vendo um problema na igreja, se você está vendo um problema que ninguém se propôs a resolver, resolva. Se você está vendo alguém com dificuldade, ore por ela. Você precisa tomar uma atitude. Se você não tomar uma atitude, eu não julgo aquele que chamou a Jesus, porque alguma atitude você tem que tomar. Ou você enfrenta o seu gigante, ou você recorre a alguém que pode enfrentar o gigante por você. Se você não fazer nada, simplesmente alguém vai morrer. Se você não enfrentar a tempestade e ordenar em nome de Jesus que ela se acalme, ou chamar a Jesus, todos vão morrer. Se você não observar aquele que está caindo e ajudar a levantar, ele vai morrer. Ele vai morrer. Às vezes nós só queremos dizer: vamos orar, vamos orar, vamos orar, e ficamos um ano orando e nada acontece na vida da pessoa. Ele não volta para a igreja, ele não recebe ajuda. Por quê? Porque você está um ano dizendo: Jesus, acorda, Jesus, salva aquele irmão lá, acorda, Jesus, vai visitar ele, visita ele lá na casa dele, Jesus, visita lá na casa dele. Mas Jesus, ele vai acordar, a primeira coisa que ele vai dizer: porque você não tem fé para você fazer isso? Porque você não tem fé para você ir atrás do seu irmão? Porque você não tem fé para acalmar essa tempestade, Genésio? Porque você não tem fé para acalmar o teu problema? Você está vendo a igreja com dificuldade, mas você não tem fé para encarar: eu estou aqui e eu assumo e nós vamos enfrentar esse problema. Não.
Esse é o nosso problema de hoje. A falta de fé para enfrentar tempestades. Essa dificuldade que tem nos vencido. A tempestade não venceu os discípulos. O que venceu os discípulos naquela noite foi os conflitos. Quando você diz eu não posso, quando o problema nem chegou e você já está dizendo não, eu não. O problema nem começou, você está dizendo não, eu não tenho capacidade. O problema nem chegou na sua vida ainda e você já está dizendo não, isso não é para mim. A primeira coisa que acontece com você é quando algo é para você fazer, você não faz. Seja numa decisão, seja em qualquer coisa, você recorre a outros. Jesus nessa noite ele está dizendo, você vai entrar no barco, mas se entrar, entenda que tem tempestade, entenda que tem dificuldade, entenda que tem caminhos doloridos, mas Ele está contigo. Mas no momento que vier a prova, você tem que aprender a lutar. Você tem que entender como lutar. Jesus, Ele não chama para o barco florzinha. Jesus, Ele não chama para o barco alguém que é fraco. Ele sabe que você tem conflitos, entenda isso. O motivo de você estar aqui é exatamente porque Jesus sabe quem você era. E Jesus sabe quem você vai ser futuramente. É o fato de você estar aqui. Antes você se drogava, antes você bebia, mas o fato de Jesus te convidar para o barco é porque Ele sabia quem era você. Ele sabia que você precisava estar no barco e enfrentar algumas tempestades. Agora me diz uma coisa: fracos não enfrentam tempestades, fracos muito menos recorrem a Jesus. Fracos eles ficam na terra. Quando alguém faz um convite, vamos batalhar, ele vai dizer, não, hoje eu fico aqui. Meu Deus do céu. Aleluia. O motivo de você estar no barco é porque você precisa vencer a tempestade. O motivo de você ter entrado nesta igreja é porque você precisa vencer algo aqui. O motivo de você estar aqui não é coincidência ou convite de alguém, é porque você precisa estar aqui. Você veio, acordou do sono, você se dispôs da sua casa porque realmente precisava estar aqui. Aleluia. O barco, o caminho. Jesus nessa noite está dizendo, e aí rapaz, e aí moça, vai entrar no barco ou vai ficar na terra? Há muitas virtudes, há muitos benefícios em ficar na terra. Você fica aconchegado no seu lar, você tem comida, se estiver frio você tem coberta, se estiver dificuldade você chora e tudo passa. Agora me diz uma coisa, e se você está no barco em meio a um mar, algum lugar que você não tem para onde recorrer, isso é coisa para alguém que é fraco? Isso é coisa para alguém que não é escolhido? Havia uma multidão naquele lugar. Multidões seguiam a Jesus. Mas Ele selecionou, Ele escolheu pessoas para entrar no barco. Ele não disse para os outros, peguem os barcos e vamos todos no barco e vamos enfrentar a tempestade. Ele não disse. Ele disse, você quer entrar no barco comigo? Aleluia! Glória a Jesus! Isso é incrível. Aleluia! Porque Ele escolhe você que está sofrendo, você que tem uma longa profissão bonita, você que tem tudo nas suas mãos, você que sabe fazer alguma coisa, você que acha que no que você está vivendo está bom. Jesus escolhe pessoas com doenças, Jesus escolhe pessoas com problemas, com temperamentos ruins, como foi o caso de Pedro. Jesus escolhe pessoas como eu e você. E nessa noite, a gente já está numa longa caminhada com Jesus. Mas nessa minha caminhada que eu estou aqui, eu nunca vi alguém dizendo, olha, você quer entrar no barco para enfrentar tempestades?
Eu sempre vi pessoas, irmãos, eu não julgo isso, é de Deus. Deus tem suas maneiras de trabalhar, mas sempre dizendo, você vai sair do deserto, você vai sair da tempestade, você vai passar essa prova, Deus vai acalmar o mar. Mas o convite de Jesus hoje é para que você enfrente a tempestade que está afrontando o seu barco. Jesus, ele está na igreja, mas o primeiro passo, se vê uma tempestade contra a igreja, o que você deve fazer? Você deve defender. Você deve lutar contra a tempestade. Se vir contra a sua casa, o que você deve fazer? Lutar contra a tempestade. Senão você vai morrer e algo vai ser destruído muito grande. É por isso que Jesus selecionou a cada um que está aqui. Porque naquele dia, observe isso que é para nós. Naquele dia, Jesus, ele podia ter muitos com ele, mas ele selecionou alguns para entrar no barco. E se você veio aqui hoje, eu não tiro o mérito de dizer que foi Jesus que escolheu para você estar aqui. Se você está aqui, é porque você foi escolhido para estar no barco. Mas a resposta depende de você. Quando Jesus convida, vamos entrar no barco, ele está perguntando, você tem o livre-arbítrio de dizer, não, eu não quero entrar no barco. Assim como você pode dizer, olha, eu vou entrar no barco. Aleluia. Mas Jesus está dizendo, olha, vai ter desafios, eu não vou falar quais, mas você vai dizer, eu aceito. Mas eu entendo Deus fazendo esse tipo de coisa para selecionar você. Não é um evangelho que é para cada um, não. Entenda isso, não é acepção de pessoa, não. Mas naquele dia Jesus escolheu alguns para estar no barco, para que enfrentasse tempestade, para que passasse o processo, para uma coisa vencer, os seus conflitos. Aleluia. Jesus começou a chamar pessoas para vencer os seus próprios problemas com problemas maiores. Jesus chamou pessoas para você vencer seu problema pessoal, irmão César, tendo que lutar com problemas que é para todos. Jesus te chamou para lutar, para vencer aquilo que é seu. Às vezes a gente quer ouvir uma resposta, ou que alguém diga, olha, Deus me disse que você vai sair desta prova, mas Deus está fazendo diferente. Ele pega você em prova e ele te usa para lutar na tempestade, para levantar outros que estão em prova. Isso é tremendo. Você percebe isso? Você consegue entender isso? Que você é um chamado, um escolhido de Deus, que nos seus problemas muitas das vezes não vai vir alguém dizer, olha, faz isso, isso e isso, que vai passar, mas vai ser obrigado a lutar para vencer os problemas que é de todos. Na sua casa, só existe você. Você vai ter que lutar para vencer o problema de todos. Você vai ter que entrar nesse barco hoje e lutar contra a tempestade. E não é uma luta que você vai pegar uma espada e dar uma espadada no vento, não. É uma luta que simplesmente você vai ter que dizer, acalma em nome de Jesus. Às vezes a gente quer tomar medidas drásticas, como por exemplo, pegar uma pedra e começar a tocar no nosso irmão, por algo que ele tem feito. Mas Jesus só quer que você fale, acalma em nome de Jesus. É tranquilidade, é essa tranquilidade que Jesus propõe para você. Momentos de tempestade muitas das vezes são assombrosos. Momentos de tempestade, ele assombra, ele assusta. Assustou a cada discípulos, por isso não dormiram. Mas aquele que é especialista, ele estava bem tranquilo. E chega um momento que ele levanta e ele acalma, e ele estava tranquilo e totalmente tranquilo com aquela situação. Se eu tenho um convite para fazer hoje para você, você tem a opção hoje. Muitos seguiam a Jesus, muitos já caminhavam atrás dele. Mas ele perguntou se queria que fosse com ele. Você tem uma escolha, isso é para todos, isso serve para mim também, irmão César. Já estavam no caminho de Jesus, já estavam caminhando com ele. Mas ele selecionou alguns para enfrentar tempestades com ele, vivenciar coisas diferentes com ele,
viver momentos diferentes com Ele, viver coisas que ninguém mais vai viver com Ele. Ele seleciona pessoas para viver algo com Ele. Você precisa entender isso, que se hoje você está sendo escolhido, é porque algo vai acontecer com Ele que você tem que passar. O momento mais difícil é quando você é vencido pelo seu conflito. O momento mais difícil é quando você é vencido pelo seu próprio interior. Você aceita entrar no barco. E você está no barco onde está Jesus. Só que naquele momento da prova, da tempestade, você lembra do seu conflito e simplesmente você diz: no barco tudo vai se quebrar, se eu me atirar na água, eu posso nadar e tentar sobreviver. O seu conflito interior, ele te leva a isso. Se o seu conflito te vencer, você vai pular do barco. Se o teu conflito te vencer, você vai pular do barco. É por isso que muitos estão pulando do barco. Porque os conflitos da falta de entendimento têm vencido a cada um. É por isso que muitos estão largando a cruz, porque o conflito tem vencido. Falta de entendimento, porque eu tenho que carregar a cruz pesada, se eu posso ir num caminho muito mais tranquilo. A falta de entendimento que tem feito esse tipo de coisa. Se você, eu vou repetir agora com a autoridade de Deus, se você deixar vencer pelo seu problema interior, você vai pular do barco. Só que quem pula no barco perde a experiência de ver Jesus acalmando o mar. Quem pula do barco, ele pode morrer afogado. Ele pode não ter uma segunda chance, assim como aqueles que estão no barco tiveram. Se você pular do barco, meus irmãos, pode não haver segunda chance. Por isso a decisão é muito séria. Ou você entra no barco e segue, ou nem entra. Porque a possibilidade de você não morrer é muito maior se você ficar na terra, esperando Jesus retornar com aqueles que Ele propôs momentos incríveis. Nessa noite, eu tenho um convite especial para fazer. Gostaria que a irmã Juliane já se preparasse novamente. E eu tenho um momento especial agora para você na sua vida. Para todos